E hoje nós vamos trabalhar com subtração de números naturais, revendo as ideias da subtração, como tirar, comparar, completar, separar. O professor de educação física levou 30 garrafas de água para a quadra. Os alunos consumiram 13 garrafas durante a aula. Quantas garrafas sobraram? Lembra que o primeiro passo para a gente resolver uma situação-problema é compreender o problema. Pensar na pergunta do problema e como que eu vou fazer para respondê-la. Então, para responder essa pergunta, o que eu preciso fazer? Tirar as 13 garrafas que foram consumidas do total de 30 garrafas que o professor levou. Ou seja, a gente vai efetuar a subtração 30 menos 13. O planejamento, nesse caso, vai ser a continha 30 menos 13 usando o material dourado e também pelo algoritmo usual, que é a continha que a gente costuma utilizar. Então, como alterar o dourado? Eu tinha 3 dezenas, 30. Eu preciso tirar 13 unidades. Porém, eu não tenho nenhuma unidade aqui para tirar. Então, como que eu vou tirar unidades de dezenas? Então, eu tirei uma dezena daqui, ó, e transformei em 10 unidades. Então, eu fiquei com 2 dezenas somente e 10 unidades. Agora sim, eu posso tirar 3 unidades. Então, risquei 3 unidades. E agora, o 13 também é formado por uma dezena. Então, eu tirei 3 unidades e também tirei uma dezena, ficando com apenas uma dezena e sobraram 7 unidades. Então, 30 menos 13, 17. Agora, vamos entender a mesma continha pelo algoritmo usual, que é a continha armada que a gente está acostumado. Então, olha só. Primeiro, a gente começa a continha pela unidade. Então, eu tenho 30 menos 13. Iniciando a continha pela unidade, o zero não pode tirar 3, porque eu tenho 0 unidades, eu não tenho nenhuma unidade para poder tirar 3 unidades. Foi aí que a dezena, que tinha 3 dezenas, emprestou uma. Essa uma dezena que a gente empresta para cá, ela se torna 10 unidades. Por isso que esse 1 que ficou aqui formou 10 unidades. E assim, a dezena que tinha 3 ficou com apenas 2 dezenas e 10 unidades. Agora, eu tenho aqui 10 unidades menos 3 unidades e 2 dezenas menos 1 dezena. 10 unidades menos 3, eu fico com 7. Eu faço 3 chegar no 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiquei com 7. E 2 tira 1, 1. Ou apenas sem a casinha 0 não dá para tirar 3, pediu emprestado para a dezena. A dezena emprestou, ficou 10. 10 tira 3. E aqui, a dezena, que era 3, ficou 2. 2 tira 1, 1. 17. Então, aqui vocês precisam completar o resultado. E agora a gente vai verificar. O que é a verificação? É quando a gente faz a operação inversa, que no caso da subtração, a operação inversa é a adição. Nós vamos devolver as 13 garrafas, vamos juntar com as 17 que sobrou. Para que eu vou fazer isso? No final, tem que dar as 30 garrafas que o professor levou para a quadra. Se não der as 30 garrafas, alguma coisa está errada. Então, a gente vai pegar 17 garrafas que sobraram com as 13 que os alunos consumiram. E aí, no final, eu tenho que obter as 30. Então, vamos lá. 7 mais 3, 7. 8, 9, 10. Então, aqui eu fiquei com 0 unidades e o 1 foi lá para a dezena. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Sendo assim, eu fiquei com as 30.
Então, quer dizer que está certinho. Se eu tinha 30, 13 foram consumidas, quer dizer que me sobraram 17 garrafas. Então, aqui vocês vão completar a continha. Vamos trabalhar com outra situação problema. Arthur e Jairo fazem coleção de carrinhos. Arthur tem 542 carrinhos e Jairo 278 carrinhos. Então, nesse problema, a gente pode ter várias perguntas. Qual a diferença entre o número de carrinhos de Arthur e Jairo? Ou seja, quem tem mais, tem quantos carrinhos a mais? Outra pergunta que poderia ser feita: quantos carrinhos Arthur tem a mais do que Jairo? Que quer dizer a mesma coisa, só que escrito de forma diferente, usando expressões diferentes. Quantos carrinhos Jairo tem a menos que o Arthur? Então, é a pergunta contrária. Aqui pergunta quanto que Arthur tem a mais e aqui quanto Jairo tem a menos. Quanto falta para o Jairo ter a mesma quantidade de carrinho de Arthur? Ou seja, a diferença, quanto falta para chegar lá? Para responder a essas perguntas, precisamos efetuar a subtração 542 dos carrinhos do Arthur menos 278 dos carrinhos do Jairo. Então, a gente vai armar essa continha, 542 menos 278. Começamos assim. 2 não pode tirar 8. Então, pedimos uma dezena emprestada da dezena. E ficamos com 12. 12 tira 8, vamos fazer o 8 chegar lá no 12. 8, 9, 10, 11, 12. Então, foram 4. Em seguida, a gente tinha 4 dezenas, mas ao emprestar uma dezena para a unidade, ficaram apenas 3. E por isso é a vez da centena emprestar uma centena para a dezena, ficando 13. 13 menos 7, vamos fazer o 7 chegar lá no 13. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ficaram 6 dezenas. E a centena, que era 5, mas ao emprestar 1 ficou com 4, 4 menos 2, 2. Então, ficamos com 264. Então, a subtração 542 menos 278, nós ficamos com 264. Agora, para tirar a prova real, ou seja, verificar se essa subtração está correta, o que a gente faz? A gente pega o resultado e adiciona com a quantidade que a gente tirou. Sendo assim, o meu resultado tem que ser o número que eu tinha antes, que era o 542. Então, vocês vão fazer aí 4 mais 8. O número maior na cabeça é o 8, mais 4. 8, 9, 10, 11, 12. Deixamos o 2 e subiu o 1 para a dezena. 6 mais 7. O maior é 7 na cabeça e o 6 na mão. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais 1, 14. Deixamos o 4 na dezena e subimos o 1 na centena. 2 mais 2, muito fácil, né? 4 mais 1, 5. Fazendo a prova real, que é a adição, eu consegui encontrar o 542 que eu tinha antes? Sim. Então, por isso, a minha continha está certa. O resultado é mesmo 264. Agora, complete as respostas das perguntas propostas. A diferença entre o número de carrinhos de Arthur e Jairo é? Qual foi o número que nós encontramos a diferença? Tirando os carrinhos do Arthur, tirando os carrinhos do Jairo, lá da quantidade do Arthur, qual foi a diferença? Quanto que sobrou? Então, isso quer dizer que o Arthur tem 264 carrinhos a mais
que o Jairo. E o Jairo tem 264 carrinhos a menos. O Jairo tem menos, então ele tem 264 a menos do que o Arthur. Isso significa que faltam 264 carrinhos para o Jairo ter a mesma quantidade que o Arthur. Então, vocês vão completar. Faltam 264 carrinhos para o Jairo ter a mesma quantidade. Então, vejam, nós temos várias perguntas, várias formas de elaborar a pergunta para uma mesma resposta. Finalmente, calcule e responda. Juntando os carrinhos de Arthur e de Jairo, quanto falta para que o total seja 950 carrinhos? Então, nós vamos agora pensar diferente. Então, ó, juntando os carrinhos de Arthur e de Jairo. Então, o primeiro passo é juntar as duas quantidades, 542 mais 278. Provavelmente o resultado será menor do que 950. Agora eu preciso saber quanto falta para chegar a 950. Então, eu vou fazer uma segunda continha. Vou pegar os 950 que eu quero ter e tirar a quantidade que eu encontrei juntando 542 mais 278. E vou ver quanto sobra, ou seja, quanto falta para chegar no 950. Então, aqui nós vamos fazer duas continhas, uma adição e depois uma subtração. Vamos resolver esse desafio? Resolva esse problema por dois caminhos diferentes. Eu tenho duas formas de resolver. Em um deles, uma dessas formas é realizando duas subtrações. E a outra forma é realizando uma adição e uma subtração. Então, vamos ler o problema. Na escola de Mauro, foram arrecadados 1.086 livros em uma campanha de doação de livros. 245 desses livros serão separados para os alunos do primeiro ao quinto ano e 351 desses livros foram separados para o sexto ao nono ano. Os livros restantes foram para os alunos do ensino médio. Quantos foram os livros para o ensino médio? Então, desse total, primeiro eu vou realizar duas subtrações. Que subtrações? Do total de livros, eu vou tirar os livros destinados ao primeiro ao quinto ano. Em seguida, nesse resultado, eu vou tirar os livros que foram destinados ao sexto ao nono ano. O que sobrou é o que foi destinado ao ensino médio. Essa é a primeira resolução. Na segunda resolução, nós vamos fazer diferente. Nós vamos primeiro fazer uma adição, depois uma subtração. Mas que adição nós vamos fazer? Vamos juntar a quantidade de livros do primeiro ao quinto, mais a quantidade do sexto ao nono. Desse resultado, são os livros que eu já sei que foram destinados ao primeiro ao quinto, ao sexto ao nono. É o total dos livros que eu já sei que foram destinados. Agora, eu preciso fazer uma subtração, ou seja, eu vou pegar o total de livros que a escola recebeu e vou subtrair o resultado que eu encontrei nessa soma. Por quê? O que sobrar são os livros do ensino médio. Tanto na primeira forma de resolução como na segunda forma de resolução, o resultado tem que ser o mesmo. E vocês vão colocar aqui, e aqui vocês vão colocar as 4 continhas, 2 da primeira resolução e 2 da segunda resolução. Na 4, eu quero que vocês efetuem essas subtrações pelo algoritmo usual, ou seja, armando as continhas. Lembre-se de armar sempre a ordem uma embaixo da outra, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante, para não se confundir. E sempre é o primeiro número, que é o minuendo, em cima e o segundo número, que é o subtraindo, embaixo. Não posso inverter essa ordem.
Depois coloquem os resultados aqui nos tracinhos. Vamos conhecer os termos da adição. Então, esse número que fica aqui em cima, que é esse primeiro que aparece na continha deitada, o nome dele é minuendo. Já o segundo número, que é esse que aparece aqui na segunda, o segundo número que aparece na continha deitada, ele é o subtraindo. E o meu resultado é a diferença ou resto. Então, aqui no número 5, vocês vão resolver essa continha de subtração. Agora, no 6, nós temos vocês precisam calcular a diferença entre 3.247 e 1.293. Se eu quero descobrir a diferença é o resultado de uma subtração. Então, 3.247 menos 1.293. Pode armar a continha aqui no espaço e colocar o resultado no tracinho. Agora, vamos pensar. Se o minuendo, que é o número de cima, for 0 e o subtraindo também for 0, a minha diferença vai ser 0. Agora, vamos pensar que o meu minuendo é 3. E o meu subtraindo também é 3. 3 menos 3 vai ser 0. Então, sempre que o minuendo é igual ao subtraindo, o número de cima e o número de baixo for igual, a minha diferença vai ser 0. E para finalizar, a letra C. Se o minuendo é 845, ou seja, o número de cima é 845, e o subtraindo, que é o número de baixo, é 296, então a diferença é o número. Para descobrir a diferença, eu vou fazer a subtração. 845 menos 296. Vou armar a continha e vou colocar o meu resultado aqui. Bom estudo para vocês!